Bom, boa noite aí, pessoal. Vou falar um pouquinho hoje de bruxismo e DTM. Algumas dúvidas aí surgiram aí, alguns colegas sempre mandam mensagem querendo esclarecer algumas dúvidas e a gente acaba marcando esse bate-papo para ajudar de alguma forma. E o tema da live de hoje é se todo bruxismo causa DTM. Então, em inúmeras situações a gente se pergunta, né? Será que o bruxismo ele pode ser benéfico em algum momento? Será que o bruxismo ele realmente tem esse poder de causar a disfunção temporomandibular? O que na verdade é o bruxismo? Quais os tipos de bruxismo existem? O que aconteceu durante todo esse período aí, principalmente nos últimos 2 anos, em que aumentaram assim assustadoramente os casos de bruxismo, de fraturas dentárias, insucessos em trabalhos restauradores. Então, são perguntas que os colegas têm feito e têm enviado, e perguntas também como diagnosticar o bruxismo, de que forma a gente consegue diagnosticar, de que forma a gente consegue tratar, o bruxismo é tratável, ou o bruxismo é apenas controlado. Então, são situações clínicas que a gente convive aí no dia a dia da odontologia, e a ideia é exatamente trazer isso aqui para vocês, para a gente poder debater um pouquinho. E o que seria o bruxismo, né? Definição de bruxismo. Na verdade, o bruxismo ele é uma atividade parafuncional dos músculos da mastigação, e toda atividade que é parafuncional é uma atividade além da função mastigatória. Então, são movimentos repetidos e frequentes e que os músculos da mastigação eles se tornam sobrecarregados durante esse hábito parafuncional. E quais são os tipos de bruxismo aí que nós temos? A gente sabe que o bruxismo ele é dividido de acordo com o que a gente chama de ciclo circadiano. O que seria o ciclo circadiano? Nada mais é do que o nosso relógio biológico. Então, você tem o bruxismo em vigília, que é o bruxismo diurno, o bruxismo que o paciente faz o apertamento e ou ranger de dentes durante o dia. E nós temos o bruxismo que o paciente faz o apertar ou ranger de dentes durante a noite, durante o sono. Então, você tem o bruxismo em vigília e você tem o bruxismo do sono. E qual a probabilidade disso desencadear uma disfunção temporomandibular? E o bruxismo também ele pode ser considerado um hábito parafuncional e também chamado de distúrbio. Então, esse hábito parafuncional ocasionado pela essa atividade intensa dos músculos da mastigação, ele pode ser considerado um distúrbio ou apenas uma alteração de comportamento. O bruxismo, na verdade, se você pega lá o consenso de bruxismo, que foi publicado eles fizeram um consenso em 2013, chama Consenso Internacional do Bruxismo, foi publicado por alguns autores estrangeiros, um deles é o Frank Lobeso, da Universidade de Amsterdã, na Holanda, e o Daniele Manfredini, da Universidade de Siena, da Itália. Então, eles fizeram um consenso internacional sobre bruxismo, onde ali você tem toda a parte de prevalência, a parte de critérios para diagnosticar bruxismo, critérios para controlar o bruxismo e tratar o bruxismo. E em 2018 eles fizeram uma revisão desses critérios e publicaram novamente. Então, você tem lá no PubMed atualizado um consenso internacional onde fala-se tudo sobre o bruxismo. Então, se você quiser pesquisar tudo sobre bruxismo, está nesse consenso de 2018. Então, o bruxismo, quando ele é considerado um distúrbio? O bruxismo ele é considerado um distúrbio quando você tem alguma coisa acontecendo de patológico no indivíduo. Ou seja, se o paciente tem dor, se o paciente tem desgastes severos, se tem disfunção temporomandibular, é considerado um distúrbio. Quando que é considerado apenas uma alteração de comportamento e não um distúrbio? Quando o paciente é um paciente saudável, o paciente não tem desgastes excessivos e não tem nenhuma sintomatologia dolorosa, tá? Então, nessa situação, é considerado apenas uma alteração de comportamento. Outra característica do bruxismo, que ele pode ser dividido em primário e secundário. O que seria isso? Primário é quando o bruxismo é a causa principal da dor do paciente, ou ele é a causa principal do desgaste dentário, por exemplo, do paciente. Quando ele é secundário?
quando o paciente tem algum tipo de alteração sistêmica, algum problema psiquiátrico, algum transtorno psicossocial, ansiedade, depressão, e isso está desencadeando o apertamento, o bruxismo. Ou pacientes que têm, por exemplo, apneia do sono e ronco, e o paciente desencadeia o bruxismo em decorrência da apneia do sono e ronco. Ou situações em que o paciente tem um refluxo e começa a ter bruxismo por causa do refluxo. Então, dessa forma, ele é secundário, ou seja, você tem um problema de base, no caso a apneia, no caso o refluxo, no caso uma alteração psicossocial, e o paciente, em decorrência disso, ele está fazendo esse apertamento e ou ranger dos dentes. Sabemos que, de acordo com as pesquisas da literatura científica, a prevalência hoje de bruxismo na população ela pode variar de 16% a 31%, tá? Tem sido muito prevalente em crianças também. Tem-se algumas. Antigamente tinha-se uma coisa que falava-se que, por exemplo, você recebia uma criança e fazia um atendimento em uma criança que o bruxismo ele era um bruxismo fisiológico. Na verdade, se você buscar literatura, isso não é muito claro, de bruxismo fisiológico na troca da dentição. Aí, se você me perguntar, mas então, e a criança que, que tem o bruxismo, ela tem indicação de algum dispositivo ou de alguma coisa para tratar o bruxismo? Sim. Se o paciente tem, se essa criança tem uma alteração, um desgaste severo dos dentes, ou se ela tem alguma sintomatologia dolorosa, e essa sintomatologia dolorosa está sendo em decorrência ao bruxismo, é indicado sim o controle do bruxismo de alguma forma. Vou falar depois no final quais seriam essas alternativas aí para controlar o bruxismo, quais as mais indicadas e quais as mais aí citadas na literatura científica. Agora, quando você começa a pensar e imaginar o que é a diferença aí entre bruxismo e DTM? Todo o bruxismo causa DTM, bruxismo é DTM, são dúvidas que às vezes podem parecer simples, mas às vezes os dentistas acabam tendo um pouco. Então, o bruxismo nada mais é do que o apertamento e o ranger dos dentes. Você tem as formas do bruxismo se manifestar, que é quando você somente aperta os dentes, que é chamado bruxismo cêntrico. E quando você faz o ranger dos dentes, que é chamado bruxismo excêntrico. Quando você range os dentes, qual que é a característica que você observa na dentição do seu paciente? Quando você tem um ranger dos dentes. Você tem aquelas facetas de desgaste severa, você pega às vezes o canino e pede o paciente para fazer a guia canina, você observa que uma faceta de desgaste do canino superior se encaixa no canino inferior, de tão desgastado que a estrutura dentária está. Então, são facetas de desgaste típicas de quem faz o ranger de dentes. Normalmente, o apertar de dentes, que é o bruxismo cêntrico, você tem o que a gente chama de abifração. O que é abifração? São aquelas lesões cervicais na região do colo do dente, na forma de cunha. Por que isso acontece? Porque quando o paciente aperta os dentes, aquela força é dissipada no longo eixo do dente. Quando essa força é dissipada no longo eixo do dente, o que normalmente acontece? Você tem sempre eu gosto sempre de fazer uma analogia com frases populares, por exemplo, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. E aonde é o lado mais fraco em uma estrutura dentária? Na junção amelo-sementária, ou seja, na região cervical dos dentes. Então, aquela região amelo-sementária é a região mais suscetível a desgaste. Então, quando você tem uma força sendo aplicada no longo eixo do dente, uma força além da função mastigatória, aquela região da cervical começa a ter essas lesões, que são chamadas lesões cervicais em forma de cunha, que dá-se o nome de abfração. Então, o bruxismo cêntrico é muito mais comum você ter a abfração. E o bruxismo excêntrico, aí sim você tem aqueles desgastes tanto na incisal quanto na oclusal dos dentes. E uma característica do bruxismo cêntrico e o bruxismo excêntrico. O bruxismo em vigília, quando ele é realizado durante o dia, o bruxismo diurno, que o paciente faz acordado, é mais comum o paciente apertar.
do que ranger os dentes. Isso não sou eu quem estou falando, as pesquisas mostram isso para a gente. E quando o paciente está dormindo, na maioria das vezes é mais comum ele ranger os dentes. Ele pode apertar, mas é mais comum ele ranger os dentes, tá? As pesquisas mostram para a gente que o paciente que tem o bruxismo do sono, o máximo de apertar e ou ranger de dentes durante a noite dá um total em torno de 15 minutos. Então, são vários momentos que o paciente faz esse apertamento e ranger de dentes. E o bruxismo em vigília, na verdade, ele é muito mais intenso do que o bruxismo do sono, tá? Então, ele tem um fator de risco muito maior do paciente ter dor, na verdade, do que o bruxismo do sono. Então, o bruxismo em vigília, na maioria das vezes, ele é muito mais intenso do que o bruxismo do sono. Outra característica, fazendo um comparativo entre o bruxismo em vigília, o bruxismo no sono e suas características principais, para a gente começar a entender se realmente todo bruxismo causa DTM ou não. O bruxismo do sono, ele tem umas características, às vezes o paciente relata para você, olha, eu sei que eu aperto os dentes porque eu acordei à noite e tomei um susto que eu estava assim com a boca toda travada. O paciente normalmente que tem um bruxismo do sono, ele pode ter micro despertar. Então, ele pode acordar à noite, e quando ele acorda, ele já acorda com um ataque cardíaco, com uma sobrecarga cardíaca, um pouco assustado e realmente contraindo, apertando os dentes, tá? Então, são relatos que o paciente fala com a gente, que a gente começa a perceber e entender que esse paciente pode ser que realmente ele tenha um bruxismo. Agora, quais seriam as ferramentas que nós temos hoje aí para diagnosticar o bruxismo? Você tem 3 ferramentas que a gente chama de 3 pilares aí para diagnosticar o bruxismo. Isso está dentro do Consenso Internacional de Bruxismo, que foi publicado a última edição em 2018. E dentro desse consenso, os 3 pilares para você diagnosticar o bruxismo, o primeiro deles é o autorrelato. O que seria isso? É você fazer uma investigação e fazer um roteiro de tomada de história do paciente para poder entender se ele tem esse apertamento ou ranger de dentes ou não. E esse autorrelato, quando você começa a investigar, tem técnica para isso, você começa a investigar o paciente sobre isso, aí ele fala, doutor, sabe que na semana passada você comentou isso comigo, agora eu estou percebendo que realmente durante o dia, quando eu estou muito concentrado, ou quando eu estou dirigindo, ou quando eu estou na frente do computador, ou quando eu estou assistindo um filme, eu fico apertando realmente os dentes. Então, esse autorrelato é extremamente importante, são, na verdade, coisas que o paciente não percebe e começa a perceber. Às vezes a gente pede para o paciente conversar com o pai, com a mãe, ou com o marido, ou com a esposa, e observar o sono desse paciente. Outra coisa que eu tenho feito muito é pedir o paciente para colocar uma câmera com uma boa capacidade de tempo de duração de filmagem ao lado dele quando ele estiver dormindo, tá? Para captar imagens e sons durante o sono desse paciente, para conseguir observar se o paciente faz alguma movimentação com a mandíbula, algum toque dentário, ou até mesmo algum som durante o sono. Então, isso é uma alternativa que eu tenho utilizado para não pedir de imediato uma polissonografia, que é um exame do sono, que o paciente vai para uma clínica e faz todo um estudo do sono. Então, o autorrelato é extremamente interessante e você começa a trabalhar o que a gente chama de cognitivo comportamental no paciente. Porque você mostra para o paciente que, às vezes, ele tem um bruxismo de vigília, não sabia que tinha, e ele começa a se tornar hipervigilante em relação a esse bruxismo em vigília. Então, é uma situação extremamente interessante de você estar observando. Outra situação, além do autorrelato, são observações clínicas que você faz no seu paciente, tanto em relação a facetas de desgastes na região incisal e oclusal dos pacientes, em relação à abfração, como falei lá no início da live. Outra situação clínica, quando você tem o paciente com a língua toda nas bordas dela, com a marcação da linha de oclusão dos dentes, aquela língua toda denteada, ou a própria mucosa intrabucal na região de bochecha, com aquela prega
toda marcada da linha da oclusão, a linha alba, que é aquela linha esbranquiçada, que fica também na linha de oclusão. Então, são características clínicas que você também consegue juntar todas esses dados que você colheu para realmente saber identificar se o paciente tem um bruxismo ou não. E num terceiro momento, você tem aí a polissonografia, que nada mais é do que um estudo do sono do paciente. Na polissonografia, você tem o viés do paciente dormir numa clínica, cheio de eletrodo, isso gera um certo desconforto para o paciente, mas é considerado o exame assim, chamado padrão ouro, dentro da literatura, para você diagnosticar o bruxismo. Quando você pede a polissonografia, você precisa pedir especificando que é para bruxismo, porque normalmente as clínicas eles emitem um laudo, emitem todo o exame para você relacionado muito à apneia e ronco, tá? Então você tem que discriminar que você também precisa para avaliar o bruxismo. E também tem que saber interpretar a polissonografia. Não adianta você pedir um exame e não saber interpretá-lo. Eu falo muito isso até mesmo nos exames de imagem, como já falei em outras situações. Não adianta você ficar pedindo ressonância, pedindo tomografia, se você não sabe interpretar esses exames. Então, a polissonografia não é diferente. Você tem que pedir, mas tem que saber ler o exame, interpretar o exame, não ficar vendo só laudo, tá? Então, são situações que você consegue realmente fechar aí um diagnóstico se o paciente tem um bruxismo ou não. E será que esse bruxismo, que todo bruxismo causa disfunção temporomandibular? Se o bruxismo, você raciocina comigo, bruxismo é o quê? É uma atividade parafuncional dos músculos da mastigação. Então, os músculos da mastigação, qual a função deles? Deglutição, fala, mastigação. Se você começa a fazer um movimento com a boca, de abrir e fechar, de toque dentário, de apertar, de ranger, além do que toda essa estrutura de ATM, músculos da mastigação e toda a parte ligamentar, você começa a fazer um movimento além do que essa estrutura foi preparada para receber essa carga. E essa carga começa a gerar o quê? Começa a gerar um estresse na musculatura, começa a gerar o que a gente chama de pontos gatilhos miofaciais. Por quê? Vocês lembram quando você vai para a academia e está muito tempo sem fazer nenhum tipo de atividade física e já começa na academia pegando muito peso, fazendo uma atividade física mais intensa, como que você fica no dia seguinte? Cheio de dores musculares. Quando você começa a apertar demais, você tem uma predisposição maior de ter essas dores musculares. Na literatura é citado que o paciente tem uma predisposição de 3 a 4 vezes maior, quem tem bruxismo, de desenvolver disfunção temporomandibular. Ou seja, é um dos fatores de risco assim mais considerados é o bruxismo. Mas não quer dizer que todo bruxismo causa disfunção temporomandibular. Então, a gente já viu lá atrás que esse bruxismo ele pode ser um distúrbio, quando ele causa dor, quando causa DTM, e quando causa desgastes severos, mas ele pode ser apenas uma alteração de comportamento, em decorrência de algum momento que o paciente está vivendo na sua vida, e o paciente começou a apertar, mas ele não tem dor, não tem nenhuma sintomatologia dolorosa, não tem DTM e não tem desgastes excessivos. Nessa situação, o bruxismo é considerado, na verdade, uma alteração de comportamento, tá? Não teria a necessidade de tratar esse bruxismo ou controlar da forma que vocês queiram chamar isso. Então, pensando nisso, você começa a elaborar uma estratégia e pensar, devo controlar e tratar o bruxismo ou não? Então, você imagina, pensando agora numa criança e adolescente, depois a gente pensa num adulto. Então, você imagina uma criança e adolescente que tem o bruxismo e você observou que o paciente já tem uma sintomatologia dolorosa e você está vendo, está bem nítido ali que nesse caso específico, aquele apertamento, aquele bruxismo é um fator de risco importante para aquela dor do paciente, para a disfunção do paciente. Aí os alunos perguntam, mas você usa o que em uma criança que tem bruxismo e precisa ser tratada, ou seja, precisa que você controle o bruxismo dela? O mais indicado seria uma placa mesmo, placa de Michigan. Aí se você me perguntar, mas a placa, ela não trava o crescimento ósseo da criança?
Aí eu gosto de fazer uma analogia, que tem até uma professora de odontopediatria que faz muito essa analogia, que é super interessante. O tênis, o calçado na criança, ele trava o crescimento do pé da criança. O que acontece com o calçado? Ele para de servir. A mesma coisa, uma placa para controle do bruxismo em uma criança. O que acontece com a placa? Ela para de servir. Ela não adapta mais. Então, na verdade, ela não trava o crescimento mandibular. Claro, se o paciente tiver uma indicação de ortopedia, a criança na dentição mista, aí sim você aproveita, faz toda a correção ortopédica e utiliza, de repente, um aparelho com levante oclusal para você auxiliar no controle do bruxismo. É uma alternativa também. Mas a placa é a mais indicada para controle do bruxismo em criança. Ela não trava nenhum tipo de crescimento maxilomandibular, tá? Isso não sou eu quem estou dizendo, até porque quando a gente fala a nossa opinião, quando a gente acha alguma coisa, a gente vai pelo lado empírico. E na área médica, qualquer área da saúde, você não tem espaço para empirismo. Então, a gente precisa trabalhar e colocar em prática tudo que é baseado dentro das evidências científicas. Então, a placa, ela é sim indicada para controlar bruxismo em crianças, tá? Agora, quando você pensa já na fase adulta, um paciente adulto que tem o bruxismo e você precisa controlar o bruxismo desse paciente. Ou o bruxismo pode estar causando dor, ou o bruxismo está causando desgastes excessivos. O que seria o padrão ouro para controlar bruxismo? Ainda é a placa de Michigan, que é uma placa estabilizadora, com no mínimo 1,5 milímetro de espessura nos dentes posteriores, com as guias caninas. Essa placa confeccionada em acrílico termopolimerizável, pois tem uma durabilidade maior, ela tem espessura o suficiente para não fraturar e nem desgastar com facilidade, ainda é a alternativa, a terapia mais indicada para controlar o bruxismo do sono, tá? E o bruxismo em vigília? Existe o que para controlar o bruxismo em vigília, para tratar o bruxismo em vigília? Às vezes os colegas não gostam de falar de tratamento do bruxismo, mas se você buscar lá no dicionário, a palavra tratamento, a definição dela é controle ou cura da doença. Então, se você está controlando o bruxismo, você está tratando ele. Então, essa terminologia você pode usar tanto quanto tratamento, quanto controle do bruxismo. Tá legal? Então, isso é importante a gente estar ciente. Agora, o bruxismo em vigília, você pede o paciente para usar essa placa como? O dia inteiro? A noite toda? Não. A placa não é indicada para você colocar o paciente para usar a placa o dia inteiro. A placa de Michigan é indicada para você usar durante a noite, durante o bruxismo do sono. E o bruxismo em vigília, o ideal é que você trabalhe o cognitivo comportamental desse paciente. Você tem aí inúmeras alternativas. Você tem aplicativos que hoje te auxiliam a fazer esse cognitivo comportamental. Você tem a opção de colocar adesivos nos locais que o paciente está mais concentrado para que ele fique com os dentes desencostados o tempo todo. E em algumas situações mais específicas, a gente pede o paciente para usar essa placa que ele usa durante a noite, para usar um período curto do dia, para que isso auxilie ele a controlar esse bruxismo em vigília. Como? No período que ele tiver mais concentrado, por exemplo, período que ele estiver dirigindo, em torno de 1 hora pela manhã, 1 hora à tarde, no máximo 2 horas pela manhã, 2 horas à tarde, por um período curto de tempo, e você consegue controlar esse bruxismo de vigília. Então, a placa não é indicada para uso diário de 24 horas, durante a noite somente, e você pode intercalar ela durante o dia em alguns momentos para auxiliar a parte de cognitivo comportamental e o paciente entender que ele aperta e que ele tem que ficar com os dentes desencostados. Outra situação que a gente pede para o paciente utilizar a placa durante o dia, no período diurno, é paciente que frequenta academia, paciente que faz fisiculturismo, paciente que pega muito peso, que faz muita musculação. Quando você está pegando peso, você é um reflexo nosso, você aperta os dentes. Então, o que eu peço para os pacientes? Quando você for para a academia fazer musculação, você vai utilizar a placa no período que você tiver ali
pegando o peso, você vai ficar com a placa, que é uma forma de você lembrar que você não pode apertar e fazer uma proteção também dos dentes. Outra situação que eu gosto de orientar meus alunos é o seguinte, a Angela Michelotti publicou um trabalho em que ela mostrou que após 90 dias de uso da placa, o paciente volta a apertar os dentes, ou seja, ele aperta a placa, fica mastigando plástico, tá? Então, por isso que a placa é indicada você fazer ajustes nela, tá? Entre 3 e 6 meses. Porque após 90 dias o paciente começa a apertar a placa. Qual a função, na verdade, da placa? A gente sabe que o bruxismo, ele não é uma coisa periférica, igual se pensava no passado, que o bruxismo, por exemplo, ele estava relacionado ao biotipo facial, pacientes que tinham o padrão facial braquifacial, que tinham musculatura de masseter, temporal hipertrofiada, tinham uma maior predisposição a ter o bruxismo. Isso caiu por terra. Ou pacientes que tinham, por exemplo, alguma alteração na oclusão, como mordida cruzada, tinham uma predisposição maior a ter o bruxismo. Isso tudo caiu por terra. Por quê? O bruxismo está relacionado ao sistema nervoso central, não é uma coisa da periferia, tá? É o cérebro que comanda o bruxismo, tá? Tanto do bruxismo em vigília quanto o bruxismo do sono. Então não tem nada a ver com alteração oclusal, não tem nada a ver com biotipo facial. É uma alteração que está muito mais ligada a transtornos psiquiátricos, transtornos emocionais, problemas psicossociais de uma maneira geral, problemas que o paciente está convivendo. Por que ele aumentou tanto durante esses últimos 2 anos? Porque as pessoas estão em casa, as pessoas permaneceram por muito tempo paradas, sozinhas, fora do ambiente social, então aumentou muito o índice de ansiedade, depressão, suicídio, tá? E isso está muito relacionado ao bruxismo. Então, o bruxismo é uma coisa que está ligada ao sistema nervoso central, não é nada na periferia. E o que esse dispositivo interoclusal para controlar ou tratar o bruxismo faz? Ele nada mais é do que um dispositivo para alterar a propriocepção, ou seja, a alteração de sensação que você tem da sua mandíbula, ele engana, na verdade, o sistema nervoso central, fala, opa, tem alguma coisa errada aqui, vamos parar de apertar. Então, a placa nada mais é do que isso. Por isso que você faz ajuste nela. Por que você faz ajuste nela? Para mudar a posição e modificar essa propriocepção. Então, o princípio básico da placa é isso. Tá bom, pessoal? Então, assim, a gente tem que tentar desmistificar e mostrar que não tem esse bicho de 7 cabeças como se achava, tanto em relação ao bruxismo quanto em relação à DTM. O importante é você estar atualizado em relação a tudo que a literatura científica está mostrando, e não achar, eu coloquei uma placa macia no meu paciente e funcionou. Achei melhor do que a dura. Isso é um achismo, isso é empirismo, isso não é literatura científica. Por quê? Porque as pesquisas mostram para a gente, eles fizeram alguns estudos que mostraram o quê? Eles mediram a atividade elétrica dos músculos da mastigação em pacientes bruxistas. E quando colocaram uma placa rígida em um grupo de pacientes e uma outra placa macia em outro grupo de pacientes. Isso não foi um estudo, foram vários estudos. Observaram o quê? Que essa atividade elétrica dos músculos da mastigação, ela foi diminuída nos pacientes que usavam a placa rígida. Observou-se que com isso a placa rígida ela controla melhor o bruxismo do que a macia. E são inúmeros estudos, eu estou dando apenas o exemplo de um deles, tá? Então, por isso que a placa rígida, a placa estabilizadora, com pista totalmente lisa, para não ter nenhum travamento na maxilomandibular, é a mais indicada realmente para controlar o bruxismo. Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabiam que o bruxismo ele pode ser benéfico para o paciente? Já ouviu falar nisso? No bruxismo protetivo? Alguém já ouviu falar em bruxismo protetivo? Quem já? Coloca aí, hashtag eu conheço o bruxismo protetivo. O que seria o bruxismo protetivo? Existem situações em que o bruxismo ele te protege de alguma doença, de alguma alteração, tá? Quais seriam essas situações? Por exemplo, paciente que tem apneia obstrutiva do sono. Ele fica alguns segundos totalmente sem respirar.
Aí, Sabrina, não conhecia não, Sabrina? Ah, legal. Então, você vai entender um pouquinho agora, né, Bruna? Então, vamos lá. Então, o paciente que tem apneia obstrutiva do sono, ele fica alguns segundos sem respirar durante a noite, em vários momentos, tá? A gente sabe que existe um padrão para você conseguir interpretar uma polissonografia, que é o exame que mostra para você se o paciente tem apneia ou não, e o grau de gravidade da apneia, se ela é leve, se ela é moderada ou se ela é grave, tá? Então tem um padrão para isso. No outro momento eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a apneia obstrutiva do sono. Então o paciente que tem apneia obstrutiva do sono, o que acontece com ele? Como ele fica alguns segundos sem respirar, o que o sistema nervoso central faz? Olha, movimenta essa mandíbula aí para liberar a patência e o paciente conseguir respirar. Então, movimenta essa mandíbula de alguma forma. Então, o paciente começa a apertar os dentes, começa a movimentar a mandíbula para ele voltar a respirar rapidamente. Então, o paciente que tem apneia do sono, na maioria das vezes, ele tem um bruxismo e tem um bruxismo que protege a ele dessa falta de oxigenação durante o sono. Que quando você tem essa falta de oxigenação, os estudos têm mostrado para a gente o quê? Tem mostrado que isso aumenta a sobrecarga cardíaca do paciente. O paciente tem inúmeros problemas a longo prazo sistêmicos em decorrência da apneia obstrutiva do sono. E se o paciente tem uma apneia obstrutiva do sono, ele tem bruxismo também. E você coloca uma placa, por exemplo, para tratar o bruxismo, o que vai acontecer com esse paciente? A apneia obstrutiva do sono dele vai piorar. Por quê? Porque o bruxismo, nessa situação, está protegendo ele, está fazendo com que ele volte a respirar, tá? Então, isso tem inúmeros trabalhos que mostram isso, tá? Que o paciente que tem apneia obstrutiva do sono, na maioria das vezes, ele tem um bruxismo que é chamado bruxismo protetivo, que é benéfico para o paciente, para fazer com que libere a patência e o paciente consiga a oxigenar novamente, ou seja, consiga respirar novamente. Tem uma outra situação em que o bruxismo também é benéfico, que o bruxismo acaba sendo protetivo para o organismo. Vocês sabem qual é? Vocês já observaram alguns pacientes que chegam para você e ele tem um desgaste na superfície palatina dos dentes anterosuperiores e nos molares inferiores, especificamente nesses dentes, tá? Na maioria das vezes, você tem uma destruição que você não tem mais a camada de esmalte na palatina dos superiores, tá? E nos molares inferiores também é muito comum. Quando está no estágio mais grave, são em todos os dentes, tá? A gente chama isso de erosão, ou seja, o paciente tem uma destruição do esmalte dentário devido à alteração do pH bucal, que se torna um pH muito ácido. Isso é em decorrência do refluxo. Então, pacientes que têm refluxo têm uma tendência muito grande a ter essas erosões, esses desgastes excessivos. É um desgaste diferente. Esses dias eu estava num curso presencial e uma colega periodontista, ela é até professora de uma faculdade de periodontia, até da faculdade de Vassouras. Ela levou o filho dela, estava desesperada, ela falou, pô, casa de ferreiro, espeto de pau. Ela estava desesperada, menino de 18 anos, e um desgaste, assim, generalizado em todos os dentes, mas um desgaste, assim, muito, muito grande. Não tinha mais esmalte na superfície oclusal de pré-molar e molar, para vocês terem uma ideia. Estrutura palatina, de canino a canino, também o esmalte tinha desaparecido. Isso é o quê? Isso é em decorrência do aumento da acidez bucal, em decorrência, na maioria das vezes, do refluxo. E quando o paciente tem refluxo, ele tem um pH muito ácido dentro da boca, em decorrência do refluxo, o que o nosso organismo faz? Nosso organismo é um organismo inteligente. Então, você tem situações que ele vai te proteger, tá? Sempre o organismo nosso, ele vai proteger a gente de alguma forma, como na apneia obstrutiva do sono eu mostrei para vocês. Então, no refluxo não é diferente. Então, o paciente tem um refluxo, tem um pH extremamente ácido, começa a ter desgastes na superfície do esmalte. O que o sistema nervoso central fala? Olha, começa a movimentar essa mandíbula para aumentar a produção de saliva, melhorar esse sistema tampão e neutralizar esse pH que está muito ácido. O que o paciente começa a fazer? Ele começa a apertar os dentes, tá? Então, o bruxismo é uma situação que acontece como forma de proteção
para o paciente que tem refluxo, tá? Por isso que o desgaste começa a se tornar exacerbado, exagerado. E você pega uma situação como essa que eu peguei, um garoto de 18 anos sem esmalte dentário na região de premolar e molar. Por quê? Porque ele tem o refluxo e tem o bruxismo. Agora me fala, se eu colocar uma placa nesse rapaz, você acha que vai resolver? Pelo contrário, vai piorar a situação. Porque se eu colocar a placa, eu vou controlar o bruxismo? Vou. Só que o bruxismo, ele está tendo um efeito protetivo. Por quê? Quando você faz o movimento mandibular, você aumenta a produção de saliva. E o aumento da produção de saliva neutraliza esse pH ácido. Se eu coloco a placa para controlar o bruxismo, eu vou diminuir a intensidade desse bruxismo e vou diminuir essa produção de saliva. E o pH ácido vai continuar e a erosão vai permanecer. Tá? Então, por isso que é importante esse conhecimento para a gente não querer ser aventureiro. Então, acho que a palavra é essa, é aventureiro. E você começa a fazer imprudência, imperícia em situações que, na verdade, quando você conhece do assunto, são situações extremamente corriqueiras e simples para quem trabalha, para quem tem isso no dia a dia, tá? Então, são situações, pessoal, que assim, é bem bacana. Eu tenho isso, assim, muito, muito bem scriptado e roteirizado. Por que isso? Como a gente trabalha com DTM, dor orofacial, acaba que a gente precisa ter um conhecimento em outras áreas da odontologia, como a endodontia, para você saber diagnosticar diferencialmente, até da parte neurológica você precisa entender um pouco mais, tanto é que eu fiz parte do meu mestrado e o meu doutorado na Faculdade de Medicina, na parte de neurologia. Exatamente tudo isso assim abriu demais minha cabeça e foi uma virada de chave muito grande, para eu começar a entender um pouco e saber realmente diferenciar essas situações clínicas de bruxismo, de DTM, de algumas cefaleias, de algumas neuralgias, e tudo isso dentro, eu consegui colocar dentro de uma metodologia minha e única, em que eu consigo ajudar os dentistas a diagnosticar e tratar DTM com uma simplicidade muito maior do que era antigamente. Então, pessoal, hoje a gente falou um pouco sobre o bruxismo, eu acho que eu consegui mostrar para vocês que você tem aí o bruxismo em vigília, o bruxismo do sono, que o bruxismo ele pode ser primário, que ele pode ser secundário, que o bruxismo ele pode ser considerado um distúrbio, mas pode ser considerado uma alteração de comportamento, que o bruxismo ele pode ser cêntrico quando ele aperta só, ou pode ser excêntrico quando o paciente range. E, ao mesmo tempo, esse bruxismo, ele, em algumas situações, ele pode ser protetivo, como nos pacientes que têm apneia e nos pacientes que têm refluxo. E mostrei para vocês também que o bruxismo é possível tratar em crianças com a própria placa mesmo, em adultos também. E situações em que a gente usa a placa ou só durante a noite, ou em alguns momentos durante o dia. Acho que, assim, em pouco tempo, deu para a gente bater um papo legal, acho que deu para esclarecer muita coisa, e são coisas, pessoal, que é para vocês aplicarem realmente no dia a dia, tá? Então, a gente está aqui para tentar formar, na verdade, mais profissionais nessa área de DTM do orofacial, porque a quantidade de pessoas, pacientes que têm feito contato de outros estados, pedindo indicação, querendo algum profissional, e as pessoas estão cada vez mais perdidas, não sabem a quem procurar. Então, a gente está precisando de mais profissionais, de formar mais profissionais nessa área. A Sabrina está me perguntando aqui no YouTube, esse bruxismo protetivo, ele não tem como tratar? Ele seria uma adaptação do organismo pela apneia? Não, o bruxismo ele teria como tratar sim, mas o que você precisaria primeiro? Se você tem um problema primário, ou seja, se você tem lá uma apneia obstrutiva do sono, você precisa controlar primeiro esse problema primário. Por quê? Por que o paciente está apertando? Ele está apertando por causa da apneia. Então, se você controlar a apneia, ele vai parar de apertar. A mesma coisa o refluxo. Ele está fazendo o apertamento por causa do refluxo. Então, você controla o refluxo com gastro, com uma equipe multidisciplinar, com gastro, endócrino, nutricionista, para aí sim você reavaliar esse paciente e saber se o bruxismo desapareceu ou se ainda persiste, tá? Então, você primeiro tem que tirar o problema primário do paciente para aí sim identificar se o bruxismo persiste ou não. Na maioria das vezes, se você tem um bruxismo protetivo e remove a apneia, o bruxismo ele desaparece. Ou se você tem um refluxo e o bruxismo é somente em decorrência do refluxo, o bruxismo desaparece também, tá? Não sei, acho que eu consegui te responder, né, Sabrina?
tá joia? Então, é uma adaptação do organismo, é uma adaptação, tá? Mas você tem que tratar o problema de base, o problema primário, tá? Quando pedir a polissonografia, Cristina, então, você tem 3 situações aí para te auxiliar no diagnóstico, tá? A primeira situação que eu falei é o autorrelato, tá? Dentro do autorrelato, você pode fazer uma tomada de imagem no paciente dormindo. Então, você orienta o paciente a fazer uma gravação com uma câmera de boa capacidade para ele captar em casa sons e imagens, tá? De vídeo. Faz uma filmagem do paciente dormindo, para não ter que partir para a polissonografia. A segunda alternativa, o que seria? Você fazer uma inspeção visual do paciente, para você tentar identificar o bruxismo. Na maioria das vezes, você consegue identificar o bruxismo com a inspeção visual, o autorrelato e esses cuidados durante a noite do paciente, o paciente filmar mesmo ele dormindo. A polissonografia você pode pedir no segundo momento. Por quê? A polissonografia é um exame que tem um custo um pouco mais elevado e quando você pede a polissonografia, dificilmente o paciente traz para você rapidamente, ele demora demais. Então, nesse meio tempo, você tem que começar a tratar desse paciente. Você não pode ficar esperando o exame chegar. Então, eu utilizo sempre essa situação, o autorrelato, a filmagem em casa do próprio paciente, ele filma, ele dormindo, e a inspeção visual. Num terceiro momento, aí sim, eu peço a polissonografia, se mesmo assim eu ainda tiver algum tipo de dificuldade, ou suspeitar de apneia obstrutiva do sono, principalmente. Tá legal? Em caso do refluxo, você consegue por meio de inspeção clínica, tá? Que é bem nítido o paciente que tem refluxo e tem esses desgastes excessivos realmente na superfície do esmalte. Consegui te responder, Cristina? Eu acho que sim, né? Um grande abraço aí, um bom descanso a todos, tá? E uma semana aí abençoada aí, que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, tá? Foi um prazer estar aí com vocês mais uma vez. Um grande abraço.